o crescimento, ele é uma estratégia de sobrevivência. Ou seja, você tem que estar sempre, constantemente, crescendo a sua empresa. Porque se você mantém a sua empresa do mesmo tamanho, pela lógica aqui, você já está morrendo. Né? Porque só a inflação já vai comer ali o seu negócio ao longo do tempo, obviamente, né? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Jet Experience 2023, no JetCast, para falar com uma pessoa muito especial. O meu nome é Vitor Severo, eu sou coordenador de marketing da JetMob e estou aqui hoje com o Guilherme Lippert. E aí, meu querido? Prazer enorme Pô, poder obrigado falar pelo contigo. convite. Cara, eu te acompanho há um certo tempo, tá? Vou falar a real, já te conhecia, na verdade conheço a V4 também, então naturalmente conheço o teu trabalho, assim, de um certo modo, né? Já consumo o conteúdo de vocês há um bom tempo também. Então, assim, sei que tu é o cofundador da V4, vai falar um pouquinho depois sobre. Claro. Eu gostaria de saber quem é o Guilherme Lippert, para o pessoal te conhecer também, o pessoal que tá... Cara, pergunta, você começou filosófico aqui já, né? Então, bom, eu sou o Guilherme Lippert, sou cofundador da V4 Company. Eu sou um cara, eu tenho 23 anos, então eu sou bem, a princípio, né, no meu ponto de vista, bem jovem aqui. E eu tô na V4 há 9 anos. Então, eu sou um cara que viveu e respirou V4, marketing, growth, uma empresa de muito alta performance, assim, muito foco em crescimento, resultado, desde os meus 14 anos, literalmente. Então, esse sou eu, cara. Esse é o Guilherme Lippert hoje. E hoje na V4, especificamente, aí falando um pouco mais do profissional, né? Hoje eu cuido da frente de produtos da V4. Product Marketing Director é a minha função, então eu cuido de estruturar e criar os produtos e como eles vão ser ofertados, apresentados e vendidos, no fim das contas, para os clientes. Então, essa é a minha função hoje, fora mais algumas coisinhas, né? Apareço em eventos, faço algumas palestras, lido com algumas das grandes contas, tanto para fazer ali um projeto novo, como para, talvez, revisar algum projeto. Eventualmente, eu sou envolvido ali, porque ao longo desses 9 anos, mais ou menos, aí, quase 10 anos já de carreira na V4, eu fui muito pro lado técnico da empresa. Tava brincando com o pessoal que tá fazendo a gravação aqui do podcast, que eu comecei nessa frente, comecei com fotografia, vídeo, esse tipo de coisa, e fui ao longo do tempo evoluindo muito pro lado técnico mesmo, de fazer campanha, ajudar as empresas a venderem mais, que é o core da V4. Sim. Então eu fiquei muitos anos nisso e eu desenvolvi muito conhecimento técnico. Então, esse conhecimento técnico acumulado, essa noção assim, de conseguir conectar os pontos, eu acabo sendo muito usado ainda nesses projetos, enfim, para montar esse tipo de planejamento para alguns desses clientes. Então, acho que esse é um pouco do resumo do Guilherme, mais aí a parte profissional já, né? Ficou bem claro. Sabe que eu acho que é um caminho bem comum. Até eu me identifico bastante, porque quando eu estava na faculdade, eu era muito mais voltado para design e aos poucos, assim, com o decorrer dos anos, eu fui indo para a parte muito mais técnica de marketing, então trabalhando mais com tráfego pago e depois SEO, números, e aí aprender também a fazer o traqueamento das campanhas e depois também a fazer mais essa parte macro. Pixel, mas isso ajuda toda aquela loucura, né? Pode crer. Quase surtei para aprender não só o Pixel, mas depois fazer as conversões de compra. Então, tipo... Conversão personalizada. Sim, exatamente. Tá ligado? Exatamente. Hoje, como eu trabalho mais na parte de coordenação, eu mais gerencio, mas é importante ter essa bagagem, e também a parte de design me ajuda muito a coordenar as coisas. Então eu fiquei diretamente envolvido, por exemplo, com a identidade visual do evento. Né? Do evento. E tá muito bonito, aliás, parabéns, isso é excelente. E deixa eu até comentar esse ponto. No fim das contas, quando a gente pensa em design, isso é uma coisa que falta muito tanto às vezes para os empresários, para os marqueteiros, enfim, porque não necessariamente no marketing as coisas precisam ser bonitas para performar. Tu já deve ter tido essa experiência, né? De, o cara gasta horas e horas e horas no design maravilhoso e aí, não dá CTR, não dá clique, né? A galera não engaja com aquele negócio que, pra você, tecnicamente falando, tava lindo, maravilhoso, mas, não chama atenção na hora de um anúncio, a gente fica de cara com isso. E o Gustavo tá ali, ó. O Gustavo, ele sabe que eu converso com o pessoal e falo, às vezes eles falam, acontece isso de, não, mas não tá tão bonito e tal. Cara, vamos colocar o que vai dizer se tá bonito ou não, depois é o resultado que a gente vai ter em cima, enfim, do top indicador. Demais. Então é isso aí, né? Mas mesmo assim, tu ter essa noção de design é muito boa, porque uma das coisas que ao longo dessa trajetória eu gostei muito e me foi muito positivo, é que por eu ter começado cedo,
e não ter tido nenhuma outra experiência, nem nada prévio ali, não fiz nenhum estágio nem nada em nenhuma outra empresa, acabou que eu era meio que aquele canvas branco, tá ligado? Então, cara, começa aqui em vídeo. Então, por exemplo, eu manjo muito de fotografia, da parte técnica de fotografia. Eu sei que as câmeras que o pessoal tá usando não são câmeras muito tradicionais de podcast. A galera usa outro tipo de câmera que geralmente é pra foto. Enfim, brinquei com o pessoal aqui. Já fiz muito design também. Sou péssimo em design, mas tenho noções do que é bonito, alinhamento, estruturação, espaçamento, enfim. Importante. N coisas que, quando tu vai somando essas experiências, seja design, seja tráfego, traqueamento, código. Pô, eu fiz engenharia de software por um tempo, não cheguei a concluir, mas também mais uma soma de conhecimentos. Eu acredito fortemente, e é o que eu recomendaria assim, para as pessoas no geral, que quanto mais conhecimentos diversos você tem, mesmo que eles não sejam super aprofundados, principalmente no início da carreira, quanto mais jovem você é, melhor. Tipo assim, eu não falaria pro cara, se especializa agora com 20 anos em só tráfego. Eu falaria, cara, aprende mais o big picture, sabe? É um negócio todo. No teu caso, design, depois você foi pro lado de marketing mesmo, estratégia, growth, o que for. Certamente tu tem hoje uma cabeça muito melhor, imagino eu, você deve concordar, aí vai poder dizer a experiência sua própria, né? Mas muito melhor porque você tem mais repertório, você tem mais pontos que você consegue conectar de uma forma mais rápida. Faz sentido isso? Com certeza, com certeza. Até a questão, por exemplo, do design, como tu falou, a gente ter uma noção do design ajuda a ter um ponto de partida para, por exemplo, trabalhar tráfego. Então, tu já sabe mais ou menos o que converte melhor, então tu já parte dali para poder testar dali para adiante, né? Então, sim. E aprender métricas, tu acaba conseguindo ter é um exercício de abdicar também, né? Porque claro. Eu acho que o designer tem muito disso, né? De caralho, mas dá pra ficar tão melhor, mas vambora, que tem que ter velocidade também, né? Tem que ter um fluxo rápido. E a questão das métricas é interessante também, porque quando a gente, pelo menos eu quando era mais novo, aí tu começa a entender que tu precisa ter métricas para te conseguir chegar realmente nos resultados que tu almeja. Sim. Tu começa a querer medir tudo, né? E aí tu começa a ficar meio surtado, meu Deus, tô perdendo o controle e eu não tô conseguindo entender nada do que tá acontecendo. E aí, na verdade, eu acho que as coisas começaram a mudar até na minha percepção, assim, quando eu comecei a medir, principalmente a saber priorizar as métricas. Claro que tem métricas auxiliares ali, mas as métricas principais, saber o que é realmente o core, assim, do teu negócio e da tua operação de marketing, né? Sim. Não sei se isso também faz sentido para ti, assim. Sim, total. E no fim das contas, quando a gente fala de métricas, acontece muitas vezes da gente ter o termo em inglês é overwhelming, né? Que é tipo como se fosse muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não lembro como traduzir essa palavra para português, mas enfim, é como se fossem muitas coisas ao mesmo tempo. E porque, principalmente no digital, a gente tem muitos indicadores para olhar e às vezes a gente no começo não sabe, né? Tipo, cara, isso CTR, CPM, CPC, taxa de conversão, e isso é só as primeiras que aparecem na sua frente. Se você abrir a lista de métricas que você pode filtrar, são literalmente centenas, milhares às vezes de métricas que o cara pode olhar. Mas, no fim das contas, a gente tem que aprender que a métrica que mais importa no final é venda, né? Então, sempre vai de trás para frente, né? Sempre vai de, isso aqui tá vendendo? Puta, não tá vendendo. Tá, mas se não tá vendendo, qual que é o passo diretamente anterior à venda que é extremamente importante? Não vamos falar aqui da realidade da galera, né? Imobiliária. Você tá fazendo algumas ações de marketing aqui. Tá vendendo no final? Cara, não tá. Beleza, se não tá vendendo, tá gerando oportunidades? Tá gerando, sei lá, visitas nos teus empreendimentos? Tá gerando pessoas interessadas nos empreendimentos que você tem? Puta, não tá. Peraí, então aqui já tem um grande problema. Mas antes disso, sei lá, você tá fazendo algum conteúdo, tá pelo menos alguém comentando, parecendo interessado, curtindo e tal. Tá, legal. Então tem alguns conteúdos aqui, talvez que você esteja produzindo, que pelo menos interesse está gerando. Vamos ver quais são os melhores, com pessoas que parecem mais corretas no seu público, para focar mais neles, para ver se assim você começa a gerar pessoas realmente interessadas que vão visitar. Aí você vai otimizando o processo. Então, às vezes a gente fica, sei lá, fazendo uma campanha se prendendo a olhar para um monte de indicadores, quando na verdade a gente deveria simplificar a coisa e falando, tá vendendo? Não tá vendendo. O que é a coisa anterior? É lead, né? Contatos. Tá gerando contatos? Tá. Legal. Então, se tá gerando contatos, tá gerando contatos, então vamos pegar essas campanhas ou esses, sei lá, vídeos, reels, TikToks, sei lá, que você tá fazendo,
Vamos focar mais nesses que geraram mais contatos? E aí depois, conforme você vai começando a ter resultado, aí você vai aperfeiçoando o negócio. Que aí a gente poderia entrar na parte técnica aqui muito mais chata, que seria, sei lá, qual criativo seu está gerando maior CTR com taxa de conversão YX. Beleza, dá para chegar nessa seara. Mas antes de ir nisso, e antes de se preocupar tanto, ficar bitolado com um monte de indicadores, o que está vendendo, o que está gerando lead, é o mínimo, né? Eu trabalhei muito tempo, Guilherme, alguns anos, né, com corretores autônomos, e eu percebo muito que às vezes eles não têm nem consciência das principais métricas. Em alguns casos, assim, muitos estão começando e aí, por exemplo, não sabem qual é o CAC que eles precisam. Então, por exemplo, eles querem setar campanha. Já aconteceu algumas vezes já aconteceu de corretor chegar e falar assim, eu quero vender um imóvel X, tá bom, e eu quero investir R$200 e assim, e me cobrando que eu consiga vender, ou pelo menos conseguir X número de leads com R$200, sabe? Sim. Então, acho que, às vezes, não ter essa visão que tu falou de saber fazer esse acompanhamento do funil para saber quanto que realmente tu precisa investir para conseguir um cliente, às vezes acaba tendo um certo problema, assim. Vamos lá, vamos pegar isso aqui, esse aspecto de CAC, né? Primeiro, para a galera que está nos ouvindo aqui, CAC, em inglês, Customer Acquisition Cost, ou em português, custo de aquisição de cliente, custo por aquisição de cliente, alguma coisa assim. O CAC, ele é literalmente quanto custa cada cliente novo que você trouxe no seu negócio. É isso. Geralmente a conta vai ser mais ou menos o seu investimento em marketing, seu investimento em ações para trazer novos clientes, dividido pela quantidade de novos clientes que essas ações trouxeram. Não é dividido pelos novos clientes que tem na empresa, não. É dividido por o valor que você investiu aqui nessas ações, dividido por quantos clientes foram trazidos por essas ações. Você vai chegar num número, esse número é o seu CAC, que é quanto custou cada cliente. Só que até chegar lá, você tem que ter ações e você tem que ter ações que vendam, né? E a maior parte, os autônomos principalmente, mas muitas imobiliárias que a gente já discutiu aqui, a maior parte delas não tem nenhum dos dois ainda. Quem dirá o CAC? Se você não tem ações de marketing digital ou de marketing no geral que você esteja fazendo e por consequência você não tem clientes, você não tem um CAC. Essa é a primeira questão. Então, você tem que estar fazendo ações aqui, tendo algum investimento ativo para que você consiga ter um CAC. Por exemplo, uma coisa que você pode pensar aqui e bem realidade das imobiliárias se você tem um corretor, sei lá, você tem pessoas que estão, que têm ali seus contatos ou que estão fazendo algum tipo de prospecção ativa ou que estão indo em eventos ou algo do gênero assim, e essas pessoas, elas têm um custo mensal para você e elas trazem X clientes novos, você pode fazer o CAC dessa ação. Quanto que você paga para um corretor? Quanto que você paga, sei lá, não manjo tanto dos detalhes aqui, me corrija se eu estiver errado, mas provavelmente esse cara, às vezes, se ele está numa imobiliária, ele pode ter um salário mais um percentual da venda que ele vai estar fazendo ali. Isso, depende da imobiliária. Depende da imobiliária. É só comissão, às vezes tem um valor base também. Legal. Enfim, você vai ver na sua realidade ali, né? Se você tem ou não o valor base, mais a comissão. Você vai saber que toda venda que esse cara trouxer, ele te custa R$2 por mês e mais, sei lá, 2%, 1%. Deve ser alguma coisa desse gênero aí de comissão, né? Do valor total do empreendimento ali, algo do gênero. Então você sabe que 2 mil mais X% para aquela venda que foi trazida, esse é o seu custo por aquisição de cliente. É o seu CAC. Legal, então você já tem o CAC dessa ação. Você sabendo, e essa ação todos eles devem fazer, então aí você já tem uma base, né? Que qual que é o meu CAC trabalhando com corretores? Provavelmente vai ser milhares de reais, entendeu? Provavelmente vai ser milhares de reais, no mínimo múltiplas centenas de reais para trazer uma venda. E aí o cara vai pro digital e aí ele acha que o digital é mais barato, vou trazer um monte de lead, vou trazer um monte de contato. Então eu vou investir 200 conto e vou fazer uma venda de um empreendimento de 1 milhão de reais. Cara, só você... Eu tô tentando tornar o mais claro possível aqui, porque só você comparando o que você gasta com seus corretores, você já tá vendo que não faz sentido nenhum. Porque se com o corretor você paga milhares de reais, às vezes, só de salário pro cara, ou milhares de reais em comissão, você deveria aplicar a mesma lógica numa ação de digital, que é o quê? Eu deveria, no mínimo dos mínimos, gastar a mesma coisa que eu gasto com o corretor para tentar fazer uma venda. Então, se o imóvel de 1 milhão de reais vai trazer ali, sei lá,
Quanto que um imóvel de R$1 milhão traz para uma imobiliária? Cara, a porcentagem é entre 4% e 6%, em torno de uns R$40 mil de R$1 milhão. Uns R$40 mil, legal. Geralmente tem a comissão, 50-50, 40-60, depende da imobiliária. E é negociado com o corretor. Então, né, tipo assim, se eu sou se eu trabalho numa corretora, numa imobiliária, desculpa, e aí eu faço uma venda de imóvel de R$1 milhão e ele tem 4% de comissão, isso dá R$40 mil, e sei lá, eu vou ganhar 20. É isso aí. 20 mais ou menos venda, aí. Eu vou ganhar. Eu, pessoa física ali, que tô trabalhando para essa empresa, vou ganhar R$20 mil. Isso aí, numa venda. E vamos dizer que eu não, vamos para facilitar a conta, então eu não tenho salário, eu ganhei 20 conto. Qual que é o CAC dessa ação? É 20 conto, né? É R$20 mil, porque é o custo que você teve. Então, você deveria investir no mínimo R$20 mil para fazer uma venda desse imóvel no digital. Essa é a conta que a galera não faz. Aí a galera investe, paga para um corretor R$20 mil. Claro que a gente está falando aqui que é teoricamente no sucesso, né? Então, tu só paga se vender. No digital, qual que é a dificuldade? A dificuldade é que é o contrário. Então, você vai estar investindo para vender. Mas aí, talvez, vê se esse exemplo faz sentido. As imobiliárias não fazem aqueles estandes? Elas não fazem, tipo, sei lá, o feirão, uns negócios assim? Tem uns estandes que elas montam, campanhas né? temáticas. Mas não tem, tipo assim, quando eu estou fazendo um empreendimento... eu não posso fazer lá uma tenda, um negócio. As imobiliárias, elas investem em algumas coisas assim, né? Pô, olha só. Quanto custa pra fazer um negócio desse? Tu sabe dizer? Dezenas de... Deve custar uns, sei lá, uns 30 pau, 50 pau, sei lá. Deve custar um negócio assim, mas né? é por aí, isso aí. Se eu tenho uma parceria ali com uma construtora e eu posso fazer isso, investir com ela, ou eu investir nessa tenda, enfim. De novo, né? Não sou especialista do setor. Eu tô tentando entender o setor para tentar tornar mais claro pro cara que tá trabalhando numa imobiliária, tem uma imobiliária, a partir do momento que você investe 50 conto para montar uma casinha ali, um negócio que as pessoas vão passar na frente e elas vão se interessar por aquele imóvel e aí algumas dessas pessoas vão comprar, a lógica é a mesma. Você está investindo 50 pau ali, você está colocando pessoas ali que estão ali dentro fazendo o atendimento, então todos os meses você vai ter custos com essas pessoas que estão ali. Talvez essas pessoas sejam os mesmos funcionários que você já tem na sua imobiliária e agora eles só estão alocados ali, mas igual você tem o custo de montar o negócio, o custo de ter essas pessoas ali naquele momento fazendo os atendimentos, fora o resto dos custos aí de luz, energia, água, enfim, que eu não vou nem para não complicar aqui, né? Mas tudo isso são investimentos prévios que você está fazendo na expectativa de que aquele negócio chame atenção, aquela construção. Sim. E que talvez venda, tende a funcionar porque já é uma estratégia que é conhecida e funciona. Sim. Mas a mesma lógica é no digital, que daí o cara acha que ele gasta, comparativamente aqui, ele gasta 50 pau para fazer a casinha lá, né, para fazer o negócio, para fazer as vendas, e ele não quer gastar 5 na meta, enfim, porque ele acha que não vai funcionar. Mas aí, olha só, isso é bem importante, porque não tô falando que o cara tem que chegar amanhã e gastar 50 mil em Facebook, entendeu? Se você fizer isso, vai dar resultado. Sei lá, se você pegar alguém que é bom e você tiver 50 mil pra torrar e não se importar, pode ser que dê bom. Vai ter mais chance de dar certo porque é mais dinheiro, então dá pra fazer mais ações ao mesmo tempo. Só que a maior parte dos corretores, das imobiliárias aqui, dos autônomos até, não vai ter essa grana e não vai querer torrar essa grana com o risco de perder tudo numa tacada só e não fazer nenhuma venda, que pode acontecer. Então o que é mais comum é que ele vai investindo aos pouquinhos e começando. Só que qual que é a realidade do cara que vai começar numa estratégia nova, seja digital ou não, e ele vai começar a investir em alguma coisa que ele não conhece ainda? A realidade é que muita coisa vai dar errado. Isso é uma coisa que eu venho nas palestras, vou falar hoje aqui pro pessoal, ainda não palestrei aqui, mas eu vou trazer um pouco dessa visão que muitas das coisas que você vai fazer, e quando a gente fala de growth, quando a gente fala de testes e novas estratégias, a estatística é mais ou menos 8 para 10. Então, 80% das coisas que você vai fazer vai dar errado. Ou não vai dar o melhor resultado possível. Entendeu? Sim. Mas aqueles 20% que sobram, que dão certo, geralmente são bem consistentes e geram bastante resultado. Sim. Então, essa é a questão. Guilherme, me diz uma coisa. Já que tu entrou em Growth agora, eu acho que é o momento oportuno pra gente falar um pouquinho sobre Growth. Queria saber de ti o que é Growth, afinal, que a gente fala tanto. Hoje, pelo menos, na área do marketing está muito difundido esse termo. A V4 também usa muito esse termo, né? Aplica o Growth. O que seria Growth? Como que ele é aplicado, a metodologia? E ela é aplicável para o mercado imobiliário também? Cara, é uma mentalidade, com certeza, tá? É aplicável para qualquer cenário, para qualquer tipo de empresa, qualquer mercado, qualquer ramo. Indiferente do que você venda, você pode ter uma mentalidade de Growth. O que acontece? Growth Hacking, Growth são termos que... são recentes,
e eles têm ali as suas especificidades, eu vou trazer os motivos deles, mas na prática é só ter uma mentalidade e ter estratégias que estejam buscando fazer o crescimento da sua empresa. Então, primeiro é uma mentalidade, a mentalidade de que o crescimento ele é uma estratégia de sobrevivência, ou seja, você tem que estar sempre, constantemente crescendo a sua empresa, porque se você mantém a sua empresa do mesmo tamanho, pela lógica aqui você já está morrendo, né? Porque só a inflação já vai comer ali o seu negócio ao longo do tempo, obviamente, né? Então você tem que estar sempre crescendo a sua empresa. Então o growth ele vai ser essa mentalidade de estar encontrando novas formas de crescer a sua empresa. E aí o growth hacking, o termo hacking aqui de hackear, né? De hackear, eu acho que é o termo aqui, não sei se tem um termo melhor do que hackear aqui para talvez traduzir, mas a ilustração do que significa o termo hackear, o termo hacking no growth hacking, é você estar encontrando cada vez formas novas e mais eficientes de trazer growth. Então o growth hacking, um time de growth hacking, uma empresa que te ajuda no growth hacking, o que ela deve estar tentando fazer ali com você, o que ela deveria estar provendo, por exemplo, de serviços, ou o seu time deveria estar buscando, são muitos testes e novas hipóteses para trazer crescimento para sua empresa de uma forma mais eficiente. É basicamente esse o trabalho, entendeu? O Sean Ellis, eu tava lendo o livro do Growth Hacking dele, o Sean Ellis. Excelente livro, aliás. Excelente livro. E ele fala muito sobre as equipes de Growth Hacking, né? Que é uma equipe específica com algumas habilidades diferentes. Então a gente tem que ter, por exemplo, um programador, um designer, um profissional de marketing, enfim, alguns profissionais. Essa equipe de Growth, ela é mutável? A gente consegue mexer nela ou é, digamos, mais engessada, assim? E, por exemplo, a gente consegue montar equipes diferentes para objetivos diferentes, pensando a nível de marketing também, por exemplo. Então, tem empresas que trabalham mais com SEO, trabalham com blog, como a gente trabalha muito com blog também, a gente tem a maioria dos nossos leads na JetMob são orgânicos, como tem empresas que trabalham também muito mais voltado para tráfego, para conteúdo, enfim. A gente consegue adaptar essa metodologia do Growth Hacking para a realidade da empresa? Sim, para a maior parte das empresas, eu não sugeriria criar um time de Growth Hacking. Eu primeiro aprenderia essa mentalidade, essa estrutura, esse formato, essa maneira de trabalhar, entendeu? E eu aplicaria isso nos times que você já tem. Então, eu tenho um timezinho de marketing aqui, ou eu tenho uma agência que atua comigo e tal. Qual que é a diferença do que você talvez esteja fazendo hoje para o que você vai fazer com a mentalidade de Growth Hacking? É que você vai ter mais espaço e mais verba disponível para testar mais coisas ao mesmo tempo. Sim. E tá provocando esse time em mais testes. Cara, qual é o teste novo que a gente tá fazendo? Qual a coisa nova que a gente tá fazendo aqui? Você falou aqui, eu faço blog e SEO. Pô, legal. Isso é uma estratégia, né? Que mais que você vai fazer? Entendeu? Pô, você tá fazendo blog, você tá fazendo TikTok? Não tô. Esse aqui é um teste que você pode fazer. Você tá fazendo campanhas no YouTube? Cara, não tô. Mais um teste. Você tem um canal no YouTube? Porque talvez até esteja mais próximo do trabalho de blog, posts aqui e SEO, né? Então, se você faz bons conteúdos de blog, posts e tem um bom SEO, pô, por que você não tem um canal no YouTube? Você tem? Eu tenho. Legal. Então aqui você tem mais um trabalho para aprofundar aqui. E eu já falei TikTok, falei Meta. Pô, Twitter, né? O X agora. Faz sentido para você? Não faz. Não deixa de ser um teste. Sim. Tá? Mas esse time vai ter que estar provocando você em mais possibilidades. E ao longo do tempo, quanto mais complexa fica a sua empresa, talvez valha a pena você ter um time que vai estar só pensando, ou pessoas que vão estar só pensando em testes. Que vão estar só pensando e viabilizando novas formas de fazer melhor aquelas estratégias que você já está rodando. E aí quando o Chanelis fala lá de, ter um designer, ter um cara de programação, enfim, isso é tudo para facilitar os testes, né? Então, se eu tenho que fazer algumas alterações no meu aplicativo, né, que seria um exemplo deles lá, ou eu tenho que fazer muitas alterações no meu site, na landing page, eu preciso ter pessoas dedicadas para fazer essas execuções da forma mais rápida possível. Mas, como eu disse, não é a realidade da maior parte das empresas, entendeu? Não vai dar para ter um time dedicado logo de cara de growth, vale mais a pena você aprender ter essa noção do como e fazer isso com o time que você já tem hoje. É o jeito que eu falaria para o pessoal aplicar. Perfeito. A V4, ela tem muitos clientes que são imobiliárias, né? Tem. Eu não vou saber quantos agora, mas tem bastante. Mas são dezenas? Eu acho que são centenas já. Centenas. Impressionante. Vocês passaram de 5 mil clientes, né, esse ano. A gente está quase 6 mil já. Impressionante os resultados de vocês.
com a experiência que vocês têm no ramo imobiliário, quais são as principais ferramentas que ajudam não só o corretor, mas principalmente as imobiliárias hoje em dia, assim, no processo comercial e de marketing também? Cara, eu diria que o principal, assim, que eu sinto que o pessoal de imobiliário, inclusive eu ouvi um pouco aqui no evento o pessoal falando disso e corrobora com a minha experiência, e eu acredito que todos aí que estão nos ouvindo vão talvez concordar ou perceber um pouco algo parecido, é a falta de um bom CRM. Tipo, eu diria que essa é a principal ali, o principal aspecto é ter uma boa gestão do relacionamento com esses contatos que você tem. A maior parte das imobiliárias, elas não vão ter ali não vão ter uma recorrência muito natural, né? Exceto o caso de imobiliárias que trabalham com aluguel, que aí é um serviço recorrente. Na prática, a partir do momento que o cara compra um produto seu, ele raramente vai voltar, né? Ele vai comprar uma casa e quando ele for comprar de novo vai ser daqui vários anos, talvez, quem sabe. Mas relacionamento com o cliente, ele vem de muito antes, né? Inclusive, a palestra do Guilherme ali, ele estava falando sobre isso, sobre relacionamento com o cliente, sobre como se portar, como conseguir gerar um rapport melhor com o cliente para que ele compre lá na frente. E eu sinto que o pessoal é muito bom de fazer isso no presencial, no tete-a-tete, no dia a dia, mas é muito ruim de controlar isso com um bom sistema de gestão de relacionamento com o cliente, que é um CRM. Então, ter uma noção ali de, quantos novos contatos entraram nesse mês, quantas novas pessoas aqui se cadastraram nas minhas páginas, se cadastraram nas minhas landing pages, nos links que eu tenho, me chamaram no WhatsApp, vieram no meu ponto de venda. Como é que eles estão naquele funil, naquele momento? Eles entraram aqui, quais são os interesses, o que eles têm nesse momento e quais são os contatos que vieram no mês passado, que momento eles estão, qual o momento da tomada de decisão esses caras estão, quais são as diferenças entre esses clientes, para que eu consiga ter uma noção de que, eu sei que o cara que casou recentemente, ele é um cara que vai ter uma tomada de decisão muito mais rápida do que o cara de 23 anos solteiro que está procurando uma casa em Balneário Camboriú. Provavelmente o primeiro, ele tem uma tendência maior de comprar, porque ele é um cara casado, quem casa quer casa, aquele papo todo, né? Sim. Então, provavelmente ele tem essa tendência, mas você tem que ver dentro dos seus dados, e aí um bom CRM vai te ajudar nisso, para entender dentro dos teus dados quais são os teus melhores clientes. Para que quando um novo cliente, parecido com os clientes que são bons seus entrar, você vai tratar ele muito mais rápido, muito melhor, você quem sabe vai investir mais nesse cliente. Porque nem todo contato gerado é contato. Muito pelo contrário. Vários dos contatos que você vai estar gerando, eles têm várias diferenças entre eles. Eventualmente um cliente que entra hoje, valeria a pena, vou viajar aqui, tá? Mas, sei lá, uma imobiliária grande, se ela tem, sei lá, deve ter imobiliária aqui que tem jato. Deve ter alguma imobiliária que tem, tipo assim, já fatura tanto a ponto de, sei lá, ter um jato particular. Pode existir alguma coisa do gênero. Vamos dizer que seja a sua realidade. Se você não tem um jato, paga uma viagem pro cara vir pra Balneário conhecer, paga tudo pro cara, hospeda ele. Porque, você vai ganhar 50, 100, 200 mil numa venda, numa casa dessas. Será que os caras fazem isso? Eu acho que os caras não fazem, acho que os caras nem cogitam fazer isso, tá ligado? Mas quando que eu faria algo desse gênero de investir num cliente meu? Quando eu tenho dados que me comprovam que a chance de eu converter esse cara, se eu fizer algo do gênero, é muito grande. E agora imagina a experiência desse cliente. Tu pagar se você tem um jato, que não é a realidade da maioria, né? Eu só tô extrapolando o exemplo aqui, mas imagina tu ter um cliente que quer comprar uma casa de 5, 10 milhões de reais e você busca o cara com um jatinho. Não, fica tranquilo, só cola aqui no aeroporto e tal, vem cá ver a casa, tá tudo pago. Isso seria uma experiência muito bizarra. Sim. No B2B isso é mais comum, né? Pode acontecer. A V4 não tem um jato ainda, mas só deixar um recado pros donos da imobiliária aí, quem tiver um jato, fica a dica aí do Guilherme. Fica a dica, a galera às vezes compra jato e usa só para suas viagens e suas palestras, enfim. Mas é claro que eu tô extrapolando aqui, mas trazendo para uma realidade muito menor, é tipo assim, sei lá, você convida o cara para ir num jantar top, um restaurante que, tipo assim, ele gastaria sozinho 500 conto, você vai lá e paga um jantar pra esse cara, entendeu? Isso é equivalente, claro que numa escala muito menor, a levar o cara de jato pra dar um rolê e conhecer algum lugar, entendeu? Conhecer o empreendimento que ele tá comprando. Sim. Mas é a mesma coisa, só que você não vai fazer isso pra todos os seus clientes, porque isso vai aumentar muito o seu CAC, né? Porque se tu fizer isso pra todos os clientes, você vai ter que somar todos os clientes que você botou os 500 reais de uma janta versus só os que compraram. Aí fica caro, aí é difícil, entendeu? Mas quando você tem um CRM decente,
e você tem uma noção muito clara de quem são os seus melhores potenciais clientes e quem são os seus clientes normalmente, aí você consegue ver que, pô, esse cara aqui tem uma tendência muito grande a comprar pelo meu histórico de dados, então esse cara vale a pena eu investir, eu alugar um carro pica aqui e buscar o cara no aeroporto quando ele vier conhecer a casa, e aí você vai chegar de Mercedes pra pegar o cara, entendeu? Sei lá, um negócio assim, sim, sabe? Sim. Dar uma experiência mais foda pro cara. Vou chamar um cara aqui de carro blindado, porque o cara tá comprando a casa em São Paulo, sabe? Começa a criar... dos dados, né? Quanto mais dados, mais inteligência a gente tiver... Eu tô viajando aqui, mas é isso, sabe? Você vai... O CRM, pra mim, é a ferramenta mais fundamental, entendeu? E aí, pô, aqui já cabe o jabá, né? A Jetmob, eu imagino que ela ajuda nessas frentes, né? Sim, acho que... a gente tem o CRM completo. Olha aí. Com o site, o CRM com a parte de gestão de relacionamento ali completo também. A gente também tem um módulo de gestão de locação. Olha aí. Que as pessoas conseguem fazer toda a intermediação ali dos repasses, das faturas. Que maravilha. Tudo de maneira online e automática ali. Então a gente consegue facilitar bastante, enfim... Está crescendo bastante também, que nem a V4. Ó, pra galera que tá ouvindo aqui, pareceu planejado isso daí, né? Que eu tô falando que CRM é o mais importante, pá. Só que eu vou falar a verdade aqui pra vocês, hein? Eu nem sabia que a Jetmob tinha CRM. Eu achava que era mais a parte de gestão, né? Mas então, tem CRM, tá aí, já tá a dica, entendeu? Pra mim, que tô vendo de longe, assim, eu que tô vendo de longe, é a principal questão. E se a Jetmob tem... Link tá na descrição. Fica a dica aí, Guilherme. Guilherme, a gente tá se encaminhando pro final. Claro. Eu queria pegar, saber de ti o que tu tá achando do evento, qual a importância também desse evento pro mercado imobiliário, o que tu acredita que ele acrescenta aqui pro mercado do Rio Grande do Sul, que é um mercado também que não tem tantos eventos hoje em dia voltados para esse setor, assim. Cara, eu fiquei muito positivamente surpreso com a estrutura, a qualidade e a quantidade de pessoas. Assim, literalmente, acho que de última hora a galera começou a comprar os últimos ingressos ali, sim, deu uma lotada, né? O evento começou, no primeiro momento ali tinha até algumas pessoas de pé, né? Agora já tá organizadinho e tal, mas porque o negócio bombou mesmo, então eu fiquei muito positivamente surpreso. E pra mim, eventos, e eu acredito que é o que vocês estão fazendo aqui, é pra conseguir construir essa experiência e aumentar o nível de consciência do mercado. E isso é muito importante, porque... De novo, Guilherme, ontem a gente tava falando num talk que teve prévio, né? Acho que era o pessoal do VIP, né? Aquele talk, alguma coisa assim, sim, né? Então, ali a gente tava falando muito sobre isso, sobre... Pô, aqui, vários que estão nos ouvindo, vários que estão nesse evento, no fim das contas, eles estão numa região similar e eles são concorrentes. Mas se a gente tá se ajudando, se a gente tá conseguindo cada um melhorar ali todos os seus processos e aprender as melhores formas de trabalhar, no fim das contas todo mundo ganha, entendeu? Então... Pra mim, o trabalho que vocês estão fazendo aqui é excelente nesse sentido de aumentar o nível de consciência, e eu fiquei muito positivamente surpreso justamente pela quantidade de pessoas e por a gente estar em Santa Maria, né? Que não é tipo, se fosse um evento em Porto Alegre com essa quantidade de pessoas, cara, talvez me surpreenderia menos, porque Porto Alegre já tem muito mais gente, a galera já tá lá, enfim. Mas, pô, em Santa Maria, ter essa galera toda, a galera super engajada ali, todo mundo focado, pô, muito top. E vocês estão de parabéns, velho. Certo, muito obrigado. O pessoal aqui, o mercado imobiliário como um todo é muito engajado. A gente até legal pra caramba. Trabalhou bastante as lives antes do evento e o pessoal super engajou. Teve algumas lives aí com, olha, mais de 200 pessoas simultâneas ali. Então é um mercado que está sempre engajado, e a gente está aqui justamente para fomentar isso, fomentar o aprendizado, o network também, e fazer o mercado imobiliário do estado crescer cada vez mais. Bom demais. Guilherme, prazer demais falar contigo, tá? Obrigado pelo convite. Falar contigo. Espero que tu possa desfrutar do evento agora, fazer tua apresentação. Vou poder acompanhar a tua apresentação agora à tarde. E é isso aí, pessoal. A gente chega ao final do JetCast. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu!